A gente começa com um destaque que chega de Brasília nesta quarta-feira, a definição sobre a presidência das principais comissões da Câmara dos Deputados deve travar a pauta nos próximos dias. A gente chama então o repórter Bruno Pinheiro, o presidente da Casa Arthur Lira. Bruno, já articula a distribuição dessas vagas, é isso? Boa noite, bem-vindo. Justamente, viu, Tiago? Enquanto a oposição reclama, o governo está achando muito bom essa enrolação e eu já explico. Antes, ótima noite a você, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Isso sempre acontece, uma vez ao ano é escolhido com quem vai ficar o comando da comissão, ou melhor, de várias comissões. E agora o que está segurando essa discussão é quem vai assumir o comando da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, uma das mais importantes. O que seria aqui exemplificando e simplificando o controle remoto da agenda da Câmara dos Deputados. Nada é colocado em votação antes de ser colocado em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Lá no início da legislatura foi feito um certo acordo que Daqui a pouquinho a gente complementa com o Bruno Pinheiro de Brasília, falando sobre essa distribuição dos cargos nas principais comissões da casa. Eu já chamo aqui a Dora Kramer conosco para comentar as notícias desta quarta-feira. Dora, boa noite para você. Eu me lembro, claro, a gente está falando sobre a Câmara, mas quando o Davi Alcolumbre deixou o comando da casa, ele se articulou para assumir a CCJ. A CCJ é a comissão mais importante não só da Câmara, mas também do Senado. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite a todos. Pois é, mas não é só isso. Nessa questão de comissões, a gente pode achar que é um assunto lateral, mas não é. É super importante. O que é importante ali dentro do Congresso? É importante você compor a mesa, ter lugar na mesa diretora, você ter lideranças dos partidos ou de lideranças de governo, ter a presidência, o comando das CPIs e a presidência das comissões permanentes. Tudo isso dá visibilidade, dá prestígio e, portanto, dá poder. E, como você disse, a mais disputada é realmente a Comissão de Constituição e Justiça, mas, em segundo lugar, ali, coladinho, vem a Comissão de Orçamento. No total, elas são 30 comissões permanentes e as mais concorridas são, depois dessas duas que eu citei, Saúde, Integração Regional e Esporte. Por quê? Porque elas têm o maior volume de emendas e aí chegamos no outro assunto que é importantíssimo, essa distribuição do comando das comissões. Ali estão as emendas de comissões, aquelas do 11 bi, que o presidente vetou 5 bi e pouco, e aí ficou em 11 bi, pois é, são essas emendas de comissões. E o Arthur Lira precisa ter muita arte nessa distribuição, se ele quiser ter aliados para levar adiante o projeto dele de eleger o sucessor na presidência da Câmara. Ele deve querer um cargo importante como esse assim que deixar a presidência da Câmara, é claro. Ele deve visar a CCJ, a Comissão de Assuntos Econômicos, enfim, né? Olha, Tiago, não sei, boa questão que você coloca. Eu não tinha pensado, porque Arthur Lira, você vê, né? Eu não estava pensando no imediato. E é claro, ele tem um mandato de deputado que ele tem que cumprir, né? Mais 2 anos. Agora, pode ser que ele queira, vai depender, Arthur Lira só pensava assim, bom, ele quer ser candidato ao Senado em 26, bom, mas até 26 tem 2 anos. Pode ser que ele examine, né, vou até atrás dessa informação, foi ótimo você me pautar, porque eu não sei se a ele interessa a presidência da comissão. Como ele conhece tudo ali, sabe por onde as cobras andam e as pedras rolam, evidentemente ele vai saber e articular o melhor lugar para ele. Mas, vou atrás, vou ver quando consigo te trazer essa informação. Perfeito, ficamos aguardando. Então, eu vou voltar lá com o Bruno Pinheiro de Brasília para complementar as informações falando sobre essa disputa por vagas importantes na Câmara dos Deputados. Bruno.
Olha, Tiago, eu vou aproveitar que a Dora vai em busca de informações e vou adiantar o que eu ouvi aqui hoje, então. Dora, a você, ótima noite, para a gente continuar. Porque eu ouvi o seguinte, que o deputado Arthur Lira, ele tem interesse de assumir a comissão mista de orçamento, ou seja, a legenda de Arthur Lira ficar na comissão mista de orçamento, que é onde é colocado em discussão orçamento sobre a educação, sobre a saúde também. Então isso será resolvido até em uma semana, para iniciar o mês de março com essa resolução, com tudo resolvido já sobre quem vai assumir, mas então o comando da CCJ ficaria de fato com a oposição, com a legenda de Valdemar da Costa Neto, a legenda do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O que está dificultando é que os governistas não estão aceitando o nome que a oposição está colocando para assumir a CCJ. Eles esperam que seja indicado um nome que seja muito mais articulado, que seja flexível e que vá conversar com ambos os lados. Então, isso é necessário ser resolvido então. Então, com quem eu conversei da oposição, disse que quem manda é o dono do partido, da legenda. O que ele escolheu, quem vai ser o nome, não tem por que o outro lado achar ruim, porque não é um time de futebol que está sendo escolhido. Então, tem reclamação também sobre esse não aceitar o nome que seria então para ocupar a Comissão de Constituição e Justiça. Já na Comissão Mista de Orçamento é uma área muito importante, porque fica então com todo esse orçamento, é colocado em discussão ali sobre o outro ano, no caso sobre 2025, que no ano passado também ficou na reta final para discutir inclusive o orçamento, as emendas. Então toda essa discussão, Arthur Lira já se reuniu nas últimas horas, agora fica de fato esperando se o nome será alterado ou não, mas até aqui o acordo aos aliados do governo reconhece que é a hora sim do Partido Liberal assumir a Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, viu, Tiago? Isso, então, o Bruno Pinheiro também continua acompanhando as discussões no Congresso Nacional. Daqui a pouco você volta com outras informações. Bom, Dora, ele chegou a falar, o Bruno falou do PL, né? Inclusive no comando da CCJ, já estou aqui com o Cristiano Vilela também nos estúdios. E se o PL assumir a CCJ, a negociação lá na frente para talvez Arthur Lira assumir essa comissão ficar mais fácil, ficar mais difícil, ou já estamos conjecturando demais? Olha só, primeiro de tudo, saudar a boa noite para o Cristiano Vilela, tá certo? Vamos voltar. Menino, eu nem preciso ir atrás da informação, já veio o Bruno com ela, que o interesse do Arthur Lira é a comissão de orçamento a partir de 2025. Combina, faz todo o sentido. Você já pensou, o Arthur Lira, o governo não deve gostar muito, né? No comando da comissão de orçamento, realmente é um posto de destaque importante. Essa discussão do PL, eles vão saber como resolver, porque aí tem aquela história que a deputada tinha um acordo, mas que a deputada não pode, porque é muito radical e tal, mas o acordo vai ter de ser respeitado, né? Agora, nem lembro o que você colocou lá na frente, se isso vai rebater na escolha do Arthur Lira, é isso? Facilitar ou dificultar a negociação para o outro presidente da CCJ, que pode ser Arthur Lira, não sei. Pois é, não é CCJ, é Comissão de Orçamento, disse o Bruno, sabe? Orçamento, né? Faz todo sentido. Olha, aí eu acho que a gente pode estar especulando demais, mas vamos aqui fazer uma tentativa. Acho que nada, em se tratando de Arthur Lira e de Câmara, vai ficar desamarrado e vai ser muito difícil, não vai ser muito difícil. Se ele tiver mirando realmente a comissão de orçamento, ele articula desde já para que não se criem obstáculos. Pois é, Cristiano Vilela, ele queria ou gostaria de ficar com o dinheiro, né? Pois é, Tiago, uma boa noite a você, boa noite a Dora, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. É uma comissão extremamente vultosa e que os principais deputados da casa, de fato, têm interesse em assumir. E aí você vê, já é interessante a gente fazer uma análise do mês de fevereiro no Congresso Nacional. Nós tivemos no começo do mês Arthur Lira dando início aos trabalhos da Câmara dos Deputados num tom duro e forte contra o governo. Passou o carnaval, conversaram, tiveram essa reunião, esse happy hour com as principais lideranças do Congresso, na Câmara dos Deputados. O deputado Arthur Lira saiu dizendo do compromisso firmado com o presidente em que ele pudesse articular
o nome para a sucessão na Câmara dos Deputados, e você vê agora realmente ele já nesse final de mês começando a fazer essa costura. Você vê claramente essa cronologia, como é a cronologia de uma boa costura política aqui no Brasil.